Fala galera do Blumencast, sejam todos muito bem-vindos ao episódio 164, 164. Eu sou André Cantoni e ao meu lado, Joyce Morastoni, a voz da consciência. Fala agora que a voz tá linda. Ah, pois é, acabou de receber um elogio. Ela só não tá falando como a gente gostaria, bem direcionado, o microfone dela tá baixo, ela tem que aumentar um pouquinho pra falar mais no corpo do microfone. Deve melhorar. Bem-vindo, Blumencasters. É isso aí. Então hoje estamos recebendo aí uma presença feminina. Muita gente pede, né? Chame mais mulheres. Então a gente fez aí o mês de março dedicado às mulheres. E antes de apresentar a convidada de hoje, quero homenagear a mulher da minha vida, né? Que é a Joyce Morastoni. Sem ela, esse programa não iria ao ar. Ela tá aqui sempre nos bastidores, comandando as câmeras, o posicionamento, recebendo os convidados quando chegam. Então, quero deixar aqui registrado o meu amor por ela. Te amo também, não me faça chorar. Exatamente, canceriana, né? Já tá chovendo bastante em Blumenau, né? Vai dar Se der enchente, a culpa é da Joyce. É isso, gente. Hoje a gente, então, tem uma grande honra, uma grande satisfação de estar recebendo aqui no estúdio do Blumencast uma pessoa que demorou para vir aqui. Demorou. A gente convidava, ela fez um desafio pra gente, ela achava que esse desafio não ia ser alcançado, quando ela disse assim, quando o Jaime do blog for aí, eu gravo com vocês. Ela achou que ele não ia vir, ele veio. E aí, a questão é a seguinte, ele veio no episódio 100, a gente já tá aonde? No 164. Mas veio num mês que a gente vai homenagear as mulheres, Exatamente, né? Veio num mês emblemático, né? Então quero dar muito boas-vindas à vice-prefeita de Blumenau, Maria Regina Soar. Seja muito bem-vinda, vice-prefeita. Muito obrigada pelo convite de estar aqui. Realmente demorei para vir, mas é uma alegria realmente poder fazer parte desse momento, nesse mês especial, né, dedicado às mulheres. E Joyce, receber uma homenagem dessa, assim, né? Olha, me deixa feliz, porque ao lado de um grande homem sempre tem uma grande mulher. É verdade, com certeza. Todos os louros, todos os méritos, com certeza, são dela. E, assim, né, expus a senhora aqui, né? Mas, assim, a gente sabe que a vida é bem corrida, né? A vida de uma pessoa do poder público, né? Ainda mais no cargo que a senhora ocupa, a gente sabe, né? A gente faz a brincadeira, mas a gente sabe que é bem corrida, bem agitada essa vida aí, né? Verdade, André. Quando tu me convidou, eu tinha recém tomado posse como vice-prefeita aqui na cidade, né? E no meio de uma pandemia louca que a gente não sabia... Não conhecia nada, não sabia o que ia acontecer. E o prefeito Mário tinha me delegado na época de estar ao lado do secretário de saúde, o Winiton, para coordenar a questão da pandemia e da vacinação depois. Então foi bem corrido, né? Então foi praticamente um ano que a gente se dedicou a salvar vidas aqui na cidade. E aí ficava, cada vez que tu me convidava, estava difícil no meio dessa loucura toda, mas hoje eu tô aqui. Ai, que coisa boa. E a gente já estava aqui conversando, ela já foi dando vários spoilers da infância dela, da vida dela. Inclusive, de vez em quando, assim, eu tô olhando os nossos stories, as besteiras que a gente fala, assim, deixa eu ver quem é que tá vendo as besteiras. Eu vejo a Maria Regina Soar lá, acompanha a gente pelo Instagram? Com certeza, acompanho sim. Que legal. Fico muito feliz em saber disso também. Mas é isso, gente. Então, você já tá percebendo aí que o papo vai ser muito legal. Se inscreva no nosso canal, episódios inéditos, uma vez por semana, então toda semana. Em março, reforçando, então, teremos aí só convidadas femininas, falando aí, então hoje a gente começa pelo segmento da política, mulheres na política, mas também teremos na semana que vem mulheres na comunicação e no jornalismo, o nome eu ainda não vou revelar, só semana que vem. Teremos também aí na causa animal e teremos aí para finalizar o mês, né, de março as mulheres na internet, na influência digital, né, fazendo aí conteúdos que a gente gosta bastante de acompanhar e uma blogueira diferente, né, uma blogueira aí com seus 50 e poucos anos, eu acho. Dá spoiler. Exatamente, vai ser uma surpresa muito legal ali, ela ficou muito contente também de receber esse convite aqui do Blumencast. Siga a gente lá no @Blumencast, né? A vice-prefeita segue a gente, acompanha a gente também, a gente fica muito feliz. Então lá tem muito conteúdo sobre as curiosidades de Blumenau, os teasers, os conteúdos que a gente faz no YouTube, a gente faz uma derivação e coloca lá também no @Blumencast, fotos de
vários momentos históricos aqui da cidade de Blumenau, enfim, e um pouquinho da nossa vida pessoal, né, Joyce, lá nos stories. Isso aí. Temos o canal de cortes, então tem vários, como é que eu posso dizer isso? Pílulas, né? Onde a gente grava, então, essa 1 hora e meia, e lá a gente coloca aí pequenos cortes de 10, 15 minutos aí dos melhores momentos dos nossos convidados. Então, se inscreva lá também no canal de cortes do Blumencast. E agradecer aí a todo mundo que nos acompanha pelas plataformas de áudio como Spotify e outros, certo? Isso aí. Isso aí. Você pode ser membro também do Blumencast. Exatamente, né? A gente tem aí uma forma de você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, apoiar o nosso canal se tornando membro Capivara ou Capivara Dourada. É assim que a gente apelidou carinhosamente aí os membros que apoiam financeiramente aqui o Blumencast, né? Com esse valor a gente faz um investimento de equipamentos, melhora a qualidade do nosso som, da imagem, e aí a gente transfere, né, transmite de novo aí para você essa qualidade aí em entrega de valor, tá certo? Então tem várias vantagens lá de você se tornar um membro Capivara, e com isso você ajuda a gente a produzir cada vez mais conteúdos históricos aqui, curiosos e com uma roupagem mais moderna aí para história de Blumenau, tá certo? É isso? Vamos agradecer aos nossos patrocinadores. Os nossos também. Patrocinadores, muito obrigado aí para a Premier Soft, né, que é uma casa de software. Lá você consegue desenvolver qualquer tipo de software que você esteja precisando, e também a locação de pessoas no segmento de TI. A Lavô Blumenau, que é a primeira lavanderia de autoatendimento da cidade, inclusive tem endereço lá na Avenida Martin Luther e na República Argentina. A RSU Engenharia, para você que está precisando fazer instalação de painéis solares ou locação de geradores, fala com a RSU Engenharia. A Driver Autoescola, que é uma das carteiras uma das CNHs mais baratas de Blumenau, é na Driver Autoescola, faça lá um orçamento. Agência Beaver, estamos crescendo bastante graças aos conselhos e aos toques da Agência Beaver. Contabilidade Rampelotti, né, a declaração de imposto de renda está chegando, então faça com a Rampelotti. E temos também aqui a Vimac, estamos aqui muito bem assentados nas cadeiras da Vimac, né? Então cadeiras de escritório, home office, fala lá com o pessoal da Vimac. Porto Madeiro também, né? Então sofás, estofados, decoração, Porto Madeiro. E aí também temos uma nova patrocinadora que é a ViaCred, gente, olha só que legal. E a gente tem um recadinho rápido aqui para falar, para você participar das assembleias da ViaCred que estão acontecendo agora. ViaCred, que é a maior cooperativa de crédito do Brasil e nasceu aqui em Blumenau. São mais de 800 mil cooperados, tá? E as assembleias da ViaCred vai até dia 5 de abril. São 3 formas de você poder participar. Tem a presencial, que acontece aí em vários bairros da cidade. Você pode também entrar lá no site da ViaCred e fazer de forma online, ao vivo. Ou então, de forma online gravado, você vai assistir o vídeo lá, com todas as informações, e vai poder fazer a sua votação como cooperado, certo? É isso, Joyce? Vamos que vamos, então? Vamos lá. Então tá, vamos fazer a primeira pergunta emblemática aqui do Blumencast, que é saber se o convidado nasceu em Blumenau. Maria Regina, tu nasceu em Blumenau? Sim, nasci aqui. Que bairro? No centro da cidade. Antigamente se chamava de bairro Petrópolis, mas atualmente é centro. Sim, entendi. E tu estudou onde daí? Estudei ali no colégio perto, que é o Colégio Luiz Delfino, né? Eu sempre morei lá em cima, no final da Petrópolis. Sim. Lá no morro, então praticamente só meus irmãos mais velhos é que não estudaram ali, porque naquela época não existia o colégio ali. Ah, sim, era mais perto hoje onde é o fórum ali, né? Atrás da prefeitura, né? Isso mesmo. Começou lá o Luiz Delfino e depois aqui construíram ali. Depois ele veio pra cá. Então tu morava ali onde hoje é o Hotel Vila do Vale, mais ou menos ali na frente? Na frente do Hotel Vila do Vale hoje. Poxa, que legal. Né? Morava ali, meu pai sempre morou ali, então eu nasci, né? E saí dali só quando eu me casei. Poucas pessoas sabem, até a gente estava tirando essa dúvida agora, né, que aquele bairro até então, né, não sei quanto tempo faz, mas se chamava Petrópolis, né? Eu fiz um conteúdo recentemente falando, né, curiosidades da cidade, que Blumenau tem um bairro chamado Petrópolis, e as pessoas, bairro Petrópolis em Blumenau, então ali na época, né, não sei quanto tempo faz que deixou de ser, passou a ser centro, né, fazer parte do centro, mas ali era bairro Petrópolis, né? Sim, quando eu estudava e não sei te dizer quanto tempo faz, né, que acabaram
mudando essa situação, mas sempre foi chamado bairro Petrópolis ali. Eu acho que nessas configurações dos bairros aqui da cidade acabou mudando para centro. Mas vou te dizer, subir aquele morro lá não era fácil, né? Não. Quando a gente é criança, a gente não dá bola, né, para isso, Tudo é diversão. Né? Tudo é diversão. A gente subia com várias crianças que estudavam lá para cima, tanto ali para quem vai para a Rua Vitória, porque tem subindo o morro à esquerda já é a Rua Vitória, depois segue a Rua Petrópolis e lá em cima ainda tem um morro que acaba saindo lá na Rua 7 de Setembro, né? Ah, entendi. Então, na João Pessoa, na verdade. Ah, tá. E então para nós a gente ficava na metade do caminho dos outros que ainda tinham um morro muito mais alto para subir. Ainda agradecia, né? É verdade, é verdade. Você pode, como é que é? Você acha que a sua vida é ruim, né? Pode ser pior. Com certeza, é verdade. E estavas falando no off também que tu nasceu numa família praticamente só de homens, é isso? Então, minha mãe teve 16 filhos, né? 2 faleceram logo que nasceram com problema de saúde. E os 14, na verdade, ficaram, então, 10 homens, 4 mulheres comigo. E 2 faleceram já, a gente está atualmente em 12. E, na verdade, eu perdi um irmão ano passado, né, de câncer. E o outro de problema de coração. Que já vai fazer, acredito que 15 anos. 15 anos? Foi logo que meu filho nasceu em dezembro e ele acabou falecendo em janeiro. Então, mas hoje nós estamos todos aí, firme e forte, sempre unidos, como meu pai e minha mãe sempre nos ensinaram. Ah, que bacana. A ser. E como é que foi isso, assim? Porque daí eu acredito que prevalecia sempre as brincadeiras dos meninos e tal. O que tu fazia, assim, de brincadeira? Meus irmãos sempre me botavam para jogar bola com eles, né? Jogar quilica, né? E hoje em dia se chama bola de gude, mas na minha época era quilica, né? E me colocavam sempre para goleira e jogar bola com eles, andar de bicicleta. Naquela época era tão diferente, né? A gente brincava na rua, né? Verdade, quando sem se preocupar. Começava a escurecer, a gente já sabia que tinha que voltar para casa. Exatamente. Né? A mãe não precisava nem chamar, nem né? chamar, exatamente. Mas... E se chamasse, a chinela cantava. Isso mesmo. Então, assim, era muito divertido, sabe? A gente tinha vizinhos maravilhosos, assim, com filhos também. Então, a gente se criou no meio de pessoas, né? Hoje, alguns não moram mais ali, né? Como é a questão ali do hotel, né? Que a casa virou um hotel, mas que a gente sempre teve muito contato com a família. Em especial meus irmãos mais velhos, né? Sim. Ali a senhora falou que era do Laércio, né? Laércio Silva, que hoje está morando em Florianópolis, ele é a esposa, e o filho dele, um deles, né, hoje, atualmente é o secretário de Turismo de São Paulo, Vinícius. Vinícius Lumertz, né? Que já foi ministro do Turismo do Brasil, né? Isso mesmo. Que legal, bacana. E os outros irmãos dele, né, eu não sei onde é que... E só para estender essa curiosidade ali do Vila do Vale ali, falando daquela casa ali, fiquei sabendo também que a Vera Fischer já esteve lá em alguns eventos de moda, e ali também já foi uma grande granja, se eu não me engano a maior granja de Blumenau era ali. Bem então, eu não peguei essa época da granja, né, mas me contaram que realmente existia, né, no passado, e aí, assim, na minha época já existia a casa deles ali, né. Então, e uma casa sempre muito chamativa, né? Casa espelhada, né? Com certeza, né? A casa deles era... Eles sempre, quando se referiam, quando eles decoravam muito no Natal, então a casa que ficava nos Alpes da Rua Petrópolis, quando saía, bonito. sabe? A gente ficava todo bobo, né? Que morava nos Alpes da Rua Petrópolis. Nos Alpes, legal. Mas, coisas que... E deixa eu fazer pegar no pé aqui, né? Pô, de goleira... Qual que é a altura da senhora? Um pouco mais de 1,5 m, como diziam meus irmãos. Né? Mas eu acho que o time que ela era goleira geralmente perdia, hein? Levava uns gols de cobertura. Até que eu jogava bem. Eu era um moleque, assim. Nossa, a gente brincava muito. Com certeza. E aí, então estudou no Luiz Delfino? Estudei no Luiz Delfino. Até o ensino médio? Até o ensino médio, depois eu saí, fiz o técnico. Meu pai era marceneiro do Colégio Santo Antônio. Né? Então, meu pai... por muito tempo, assim? Por muitos anos. Olha. Meu pai, quando veio de Biguaçu morar em Blumenau, procurar emprego, né? E naquela época ele primeiro trabalhou numa marcenaria,
E aí depois ele acabou sendo contratado pelo Colégio Santo Antônio, na época, hoje é Bom Jesus, de marceneiro. Meu pai tem algumas peças lá em casa, inclusive algumas histórias dentro do Colégio Santo Antônio. Esse tempo, ano passado, eu estive lá no Colégio Santo Antônio numa situação lá, e aí acabei, né, encontrando e me mostraram os móveis, né, que o pai tinha construído lá. Que tipo de móveis, assim? Armários, cadeiras. As carteiras de sala de aula, geralmente era o meu pai que fazia. Cara, do colégio. E era aquela que era banco com carteira junto? Sim, essa é clássica, né, de antigamente, né? Porra, era muito bem feito, meu com madeira pai boa. que na época fez os bancos da igreja, hoje catedral, mas na época era igreja matriz, né? Foi ele que fez? Meu pai fez. Hoje já não é mais aqueles, né, os bancos que ele fez na época, né? Porque eles trocaram. Mas, tipo, da primeira... Tipo, da inauguração Meu pai ajudou a construir, na verdade. Que legal. A catedral. Uau. Ah, é? Meu pai ajudou a construir. Isso é 1960 e pouco, né? 63, 64, eu acho. Mais ou menos nessa época, sim. Meu pai ajudou a construir e junto ao Colégio Santo Antônio também. Sim. Então ele tem muita história na igreja, porque ele fazia parte, na verdade, né, e ajudava nas festas do Divino Espírito Santo. Foi lá que ele conheceu a minha mãe, né? Ah, é? Com 16 anos, e aí acabou casando, enfim. Sim. E aí ele tem uma história muito bonita. Esse tempo atrás, lá na Vila Itopava, tem aquela casa que hoje é do colégio ainda, né? E a gente Federsen lá? Qual colégio? Lá não no colégio. Na verdade, o Colégio Santo Antônio ainda tem o Bom sim, Jesus, um patrimônio lá. É verdade. Tem a placa na frente ali, né? Identificando. E a gente foi visitar a igreja que tem lá dentro, né? Uma capelinha. Sim. E tava lá os bancos que o pai fez. E na época eram bancos de 3 pés, assim, né? Bonitos, trabalhados de madeira. Sim. E muitos armários. Então, assim, até emociona a gente. Emociona, eu imagino que sim. Entrar naquele lugar. Até postei na minha rede, né? De entrar lá e ver os móveis dele, né? O carinho que ainda eles guardam, né? E tem essa memória. Verdade. É igual ali no Colégio Santo Antônio também, na questão daquele espaço onde eles fazem a oratória ali. Tem um púlpito ali que foi ele que fez, de madeira, né? E tantos armários, guardando livros ainda. Quantas crianças, né, usaram os móveis quantas crianças sentaram ali, né, naquelas carteiras. É verdade. Que viraram depois, né, pessoas... E meu pai trabalhava muito, né? Porque com esse monte de filhos que ele teve, ele teve que ralar muito para conseguir. Verdade. A minha mãe, na verdade, só cuidava dos filhos, né? Imagina, né? Deixou de trabalhar. Sim. Na época ela trabalhava no Pudim Medeiros, que era da família. Ah, é? Olha só. É da família? Pudim Medeiros? Cara, da minha mãe. Clássico. Minha mãe era Pamplona. Pamplona. E aí ficou Souza por causa do meu pai, né? Sim. E aí ela só Mas se dedicou. Pamplona que tem a ver com a iluminação também? Ou Pamplona lá de Rio do Sul? Esses dias eu tava lá conversando com ele, e aí a esposa dele, acho que é meio parente, assim, né? Lá, de longe, lá, dos primos, né? Árvore genealógica, os galhos lá de minha cima, mãe lá. era da família de Rio do Sul, e eu acho que a dela é mais dali de Gaspar, enfim, né? Mas então tem a ver com o frigorífico, Pamplona. Isso, isso mesmo. Que legal. E, Pudim Medeiros, muito clássico, né? Poxa vida. Minha a mãe... Joyce tem umas memórias boas com o Pudim Medeiros. A infância foi ligada ao Pudim Medeiros. É mesmo, é? Olha só que legal. Então meu pai teve que ralar muito. E o meu pai, daí naquela época não existia toda essa fiscalização que tem hoje em dia, né? Da questão, então ele, para ganhar um dinheirinho extra, ele tinha a rinha de canários, né? Sério? Antigamente ele era participava. bem... Então meu pai sempre teve canários assim que valia muito dinheiro. Na rinha que chamava, né? Então, sábado de manhã, e ele sempre pegava os passarinhos e ia participar das rinhas, né, em Brusque, nos lugares que tinha, mas sempre vinha para casa com dinheiro, com prêmio, por causa do canário que ele... Então ele sempre, lá em casa sempre teve muitos passarinhos, né, em especial os canários da terra, que eram esses amarelinhos, né, que ele fazia as brigas. Sim. Hoje em dia, nem pensar em fazer isso. Não, exato. Ainda mais aí pai da vice-prefeita. Tá doido. E ele tá vivo? Não, meu pai faleceu. Já faleceu? Mãe também? A minha mãe também. Já faz minha tempo? mãe Minha mãe, na verdade, fazem praticamente 8 anos que ela faleceu, né? E o meu pai, 2 anos vai fazer esse ano aí que deixou.
que nos deixou com 97 anos. Cara, viveu. Mas muito bem, Nossa. com uma memória assim, fazia palavra cruzada o dia inteiro. Poxa, Né? Bem Lia ativo. muito, Aham. né? Ele não, toda semana ele lia a Veja, ele lia o jornal. O mais triste para ele foi quando o Jornal de Santa Catarina deixou de ser impresso, né? Então aquilo... Deixou de atender aquela faixa etária, digamos assim. porque ele lia todo dia, ele esperava o jornal para ler, né? As notícias. Sim. Sempre ouvia todas as notícias de manhã, ao meio-dia, à noite, né? Tava bem ligado. Bem ligado. Ele chegou a ver a senhora como vice-prefeita? Sim, meu pai votou em mim no Oh, primeiro que turno, bacana. no segundo turno, Poxa. né? E ele, com toda a dificuldade que ele já estava de caminhar, enfim, porque a memória estava muito boa, mas o corpo já não estava, Não respondia mais tanto. É. Aham. Então, mas ele foi, com toda a dificuldade que ele teve, mas ele fez questão de ir lá votar. Poxa. Então, para mim, nossa, Foi fica... mais um orgulho, né, que ele Com pôde certeza. levar, né? Que massa, vice-prefeita. E aí, então, né, se forma lá no Luiz Delfino. E aí, em termos de trabalho, daí, Então, o que eu começa estava te cedo? falando, como meu pai era marceneiro no sim. Colégio Santo Antônio, eu fui fazer o técnico de contabilidade à noite lá. Sim, que era um baita curso técnico, né? Sim, daí a Aham. gente ganhou uma bolsa, né? Porque meu pai trabalhava lá, então eu e mais alguns outros irmãos tivemos essa possibilidade de fazer o técnico em contabilidade. Aham. E aí, na época de faculdade, meu sonho era ser dentista, né? Eu acho que tu já ouviu isso, né? Que eu sempre digo nas minhas entrevistas. Só que era um curso muito caro, né? Sim. Tinha que estudar o dia Continua inteiro, sendo, não né? tem como, não tinha como trabalhar. E aí meu pai não tinha condições, né, de bancar um curso desse. E aí eu fui fazer administração, que daí eu comecei a trabalhar já com 16 anos. E como meu sonho era ser dentista, eu fui trabalhar de auxiliar de dentista na época, Ah, entendi. junto com o Dr. Fúvio, que hoje de vez em quando eu encontro ele, a Márcia, a esposa dele, né? Aham. E tenho um carinho muito grande por ele, fiquei muitos anos trabalhando com ele. E depois meu irmão convidou para trabalhar um pouco na empresa dele, de um escritório de representações. Eu comecei a fazer a faculdade de administração. Aham. E aí começou a minha vida de trabalho, e aí fui fazer a parte administrativa de um laboratório de análises clínicas, que também era do meu cunhado, Aham. que ficava junto ao Hospital Santo Antônio. Entendi. Né? Sempre permeando a questão da saúde, né? Interessante, Que né? engraçado, né? Aham. Não consegui ser dentista na Mas- minha formação, mas atuei praticamente na área da saúde. É, né? Né? Fui depois, aí acabei do laboratório que ficava junto ao Hospital Santo Antônio. Eu conheci o Dr. Marco Antônio Van Hovsky, que era médico gineco na época, Aham. que atuava, na verdade, ele implantou a UTI pediátrica lá no Hospital Santo Antônio, né? Entendi. Então, por ter contato com a equipe médica, eu acabei conhecendo ele. E quando ele assumiu a vice-presidência da Usimed, que é uma rede, uma cooperativa que faz parte da Unimed, né, dos usuários que atende essa parte de psicologia, aquilo que a Unimed não dá em relação à Ao questão. plano, né? É, hoje é Usirede, chamado, mas na sim. minha época era Usimed. Aham. Tinha a E- farmácia da Uzirede ali na Isso mesmo, na Rua tinha- 15 na ali. Rua 15, Aham. ali na esquina. Com a Foi Floriana. implantada na minha época. Aham. Aí depois implantamos em Timbó também, que fazia parte aqui de Blumenau. Sim. E aí o Dr. Marco me convidou para ir para lá, né, na parte da gerência administrativa. Aí atuei, fiquei bastante tempo lá com ele, que surgiu a oportunidade quando o governador Luiz Henrique da Silveira implantou as regionais, as secretarias regionais no estado inteiro. Aqui em Blumenau, ele tinha a gerência regional de saúde. Sim. E aí o Dr. Marco acabou me indicando para assumir a gerência regional de saúde. Nossa, naquela época eu nem sabia o que era SUS, né? Tive que aprender, porque eu sempre atuei também na área privada, Sim. não atuava diretamente na saúde pública. E o papel do gerente regional era dar apoio técnico para todos os municípios que compreendiam aqui a nossa região, hoje chamada Vale Europeu. Na época era a região Vale do Itajaí. do Vale do Itajaí, né? Aham. Só que naquela época a regional abrangia também os municípios dois municípios ali de Itajaí, Luiz Alves e Ilhota. Então eram 16 municípios, né? Onde eu tinha que dar o apoio técnico junto, logicamente, Uma equipe, né? da equipe que a gente tinha na regional, né? Aham.
Mas fui aprendendo, fui lendo, aprendendo. Sim. Foi nessa época que a senhora entrou pro PSDB? Foi. A convite dele, acredito. A convite dele. Entendi. Daí, que era uma situação que era um cargo de indicação política. Eu nem sabia e nunca participei, porque na minha família não tem ninguém com envolvimento político, né? Olha só. Inclusive, quando eu fui me filiar ao partido, meu pai dizia assim, minha filha, tem certeza que tu vai, né? Porque a política envolve tanta coisa, né? A gente não é... meu pai era muito avesso, assim, a essa questão de política, enfim, né? Imagina, se ele lia o Jornal de Santa Catarina todos os dias, ele sabia a quantidade de treta que tinha ali com a política, né? Sempre então, teve, ele né? sempre dizia para mim, nunca perca, né, o discernimento, a essência da tua vida, o que tu é, né, em relação a essa questão política que envolve muita coisa e tu vai aprender na vida, porque isso vai aparecendo aos poucos, né? Então eu entrei como gerente regional indicada pelo Dr. Marco, né, e respaldado por toda a equipe do PSDB, na época da Lírio Beber, né, o Raimundo Metti, que hoje é meu chefe de gabinete, o Edelso Vieira, o Valdair Matias, enfim, o partido era composto por pessoas assim que já haviam ocupado muitos cargos. Nomes, né, de relevância, né? Isso, aqui na cidade. Então, assim, o Wilson de Souza, na época, foi, né? Isso é em que época, Maria Regina? Foi em 2003. 2003. 20 anos aí de PSDB, então. Isso mesmo, Olha foi só. em 2003. Lá na descentralização do governo. Que na época, eu acredito que o secretário regional era o Paulo França. Na época, o secretário que tomou posse foi o Paulo França, meu querido amigo, que Deus o tenha. Né, eu tenho um apreço muito grande por ele, aprendi muito com o Paulo França. Né, com a família dele, né, a Denise, as duas meninas, eu vi crescer e acompanhei bem de perto essa situação de saúde dele, né. E foi bacana a prefeitura ter feito essa homenagem da ponte, né, da duplicação da ponte da Ponta Aguda, foi, né? Não, ele vai ganhar o nome do Centro de Convenções. Do Centro de Convenções, não era alguma, então era para ser lá. Íamos no início dar o nome da ponte. Mudou para o Centro de Convenções porque daí a verba veio e tal, né? Isso e mesmo. Aí mudou, muito mais relevante a obra, muito mais relevante por tudo isso que o Paulo teve de história, né? Não só aqui no município, mas no governo do estado, né? Na Eletrosul, na época que ele ocupou o cargo lá. E sempre com foco aqui na nossa cidade, dando uma atenção bem especial para nós. Então, assim, o Paulo França, foi uma referência política para mim como ninguém. Ele muito sério, né? A gente nunca ouviu falar nada do Paulo França, né, que não fosse dentro daquilo que é o correto. Então sempre foi uma referência para mim. E nessa área ali da saúde, foi quanto tempo, assim, quantos anos? Eu fiquei 6 anos como gerente regional. Da Uzimed daí? Não, da Uzimed eu fiquei 4 anos como fazendo parte. Daí depois acabei saindo dali para assumir a gerência, onde eu fiquei 6 anos. Entendi. E na gerência de saúde, depois que eu saí, eu fui convidada para ser consultora técnica da Secretaria Municipal de Saúde aqui em Blumenau. Na época, o secretário Marcelo Lanzarin era o secretário de saúde. Né? E aí fiquei pouco tempo que recebi o convite para assumir a Secretaria de Saúde lá de Pomerode, com o prefeito Paulo Pisolatti. A vice dele era a Gladys Zivert, né, que hoje estava secretária de turismo até pouco tempo, mas na minha época ela já atuava também como secretária de turismo lá, mesmo sendo vice-prefeita. E que eu tenho um carinho muito grande por ela também, pelo Paulo, enfim. Chegou a ser secretária de saúde do município de Pomerode. De Pomerode por Fiquei 3 anos. 3 anos, caramba. 3 anos. Aí decidi voltar para minha área de gestão hospitalar, porque eu acabei fazendo, quando me formei em administração, fiz uma pós em administração hospitalar. Entendi. Disse, não, agora eu vou focar na minha área. E aí assumi o Hospital Santo Antônio. Caramba, desafio, por convite do Gavioli, que na época era presidente do Conselho Curador, e fui para lá. Aí eu estava lá 1 mês, ia fazer 2 meses que eu tinha assumido o cargo. O prefeito Napoleão ganhou as eleições aqui na cidade. E daí ele me convidou para estar secretária de saúde aqui. Mas ele passou trabalho para me convencer. Ah, é? Que eu queria ficar daí... Lá no Santo Antônio. Eu queria ficar lá. Né? Gostou da equipe, do ambiente? Sim. E fazia pouco tempo que eu estava lá. E quando eu assumo um compromisso, eu não gosto de sair na metade, sabe?
do compromisso que eu Sim. assumo. E eu dizia, não, faz 2 meses que eu assumi o compromisso de estar aqui à frente do hospital, tem muita coisa por fazer. Só que como o hospital dependia muito do município, né, na questão do custeio, enfim, eu disse também não adianta eu ficar aqui, algumas pessoas me dizendo, né, não adianta você ficar no hospital sem ter o respaldo do prefeito também, né. E aí a gente conversou muito. Do tipo Dalírio, assim, tu podes ajudar mais lá. Tu podes ajudar mais o hospital estando lá. Isso. Aí, na época, o Dalírio Beber também foi várias vezes lá em casa, né, conversar comigo, tentar me convencer. E aí acabou conversando com meu marido, que também é político, tem toda uma vivência política, né? Na questão, meu marido também foi secretário regional. Ah, é? Como na é que é o época nome dele? do Miguel Ângelo Soares. Ele era consultor jurídico da Secretaria Regional, foi ali que eu conheci ele, né? E aí acabou ele também, num período que o Paulo saiu, ele assumiu como secretário, enfim. E ele é do PSDB também? Não, ele é do MDB. MDB, que é do Paulo França, né? A gente sempre diz que fizemos uma coligação, né? Adorei. Essa coligação já tem frutos, né? O João Vitor hoje, com 15 anos. E aí o Miguel acabou assumindo como secretário regional da Regional de Timbó, né? E um tempo ele veio atuar também em Blumenau, enfim. Então, nós temos uma história aí. E aí acabaram me convencendo a assumir a secretaria. Tô achando que foi mais fácil convencer ela pra vir aqui no Blumencast mesmo. Ela é difícil, não é? Aceitar os convites. É verdade. Ela é difícil, tem que... Não, se me quiserem mesmo, tem que... Eu nunca vou esquecer, um dia eu estava cuidando, porque a gente se revezava para cuidar do pai, né? Final de semana. E aí era meu plantão lá, aí um dia o Dalírio mandou uma mensagem para mim, Tais onde? Eu disse, eu tô aqui cuidando do meu pai. Vou aí tomar um café contigo. Daí ele foi lá. Sentamos lá na varanda da casa, e aí tava eu, o Miguel, meu pai, sentado, daí ele começou a conversar, e aí ele entrou de novo na situação. E aí fomos, mas aí acabei aceitando, né? E fiz uma boa gestão. Sim. Assim como ele também depois teve que me convencer a vir candidata a vice-prefeita Pois é, né? Com o prefeito Mário, né? Sim. Mas aí então tava quanto tempo lá no Santo Antônio para 2 meses. 2 meses, meu, realmente assim tava se ambientando. Nossa, ali, conhecendo. Nem tinha conhecido todo mundo ainda, né? Porque o hospital tem 3 turnos. Sim. E fiz questão de passar em todos os setores, conhecer cada um, né? Se apresentar, né? Se apresentar, começar a ter conhecer aquele relacionamento, né? A questão financeira do hospital, né? As entidades que fazem parte do conselho, enfim, a gente leva um ano aí até realmente ter porque é uma estrutura a visão do todo, bem né? complexa, né? Sim, muito. E aí veio para a secretaria daí. Que nunca tinha vindo como, né, secretária, né? Tinha tido em Pomerode essa oportunidade. Em Blumenau não, né? Que é uma cidade muito maior, ou seja, os problemas são mais do que triplicados, né? É verdade. E aí me convenceram, eu vim, fiquei 6 anos, quando o prefeito Napoleão, na verdade, assumiu o cargo a pedido dele, com o compromisso de ficar na gestão dele. E aí quando o prefeito Mário assumiu a gestão, com a saída do prefeito Napoleão, né, para candidato, daí eu sentei com o prefeito e disse, olha, cada prefeito tem e deve montar o seu colegiado com as pessoas que realmente acham que é de confiança e, né, eu que disse, pensam parecido, né, e tal, né, que eu tem o mesmo comprometimento. Eu estou aqui no cargo, mas eu tinha um compromisso até então com o prefeito Napoleão. O senhor fica bem à vontade, né, de montar a sua equipe, enfim. E eu também já estava assim querendo ir para minha área de gestão, assim, de saúde. Aí eu tomei a decisão junto com o prefeito de sair, deixar ele realmente decidir pela equipe dele, e fui atuar como consultora técnica em gestão na saúde pública e na privada. Daí acabei... E aí isso seria tipo empreender mesmo, assim? Ter a consultoria própria? Sim. Montei a minha empresa. Entendi. Né, de consultoria. E aí, na verdade, foram surgindo oportunidades, né? Dava consultoria para uma clínica aqui em Blumenau de radioterapia, Corbis. Depois comecei para a clínica de neurologia do Hospital Santa Isabel. E no sentido assim de estruturar processos, nesse de sentido? Gestão. Gestão? Como um todo daí, né? Isso. Poxa. E aí acabei
quando eu comecei a dar consultoria bem no início para essas 2 clínicas, né, que já me tomavam um tempo considerável, a clínica Corby estava assumindo o serviço dentro do Marieta de radioterapia. E a outra qual que era? Era a clínica de neurologia do Hospital Santa Isabel. Legal. Né, do Dr. Melo, Dr. Vitor. E aí a clínica Corby estava montando o serviço de radioterapia dentro do Hospital Marieta. Então ajudei a estruturar todo o serviço lá também. E aí fui chamada pela FECAM, pela Federação Catarinense dos Municípios, a também ajudar na consultoria, na parte técnica. Da saúde. Mais ou menos parecido como eu fazia como gerente regional de saúde, né? Só que daí para toda Santa Catarina. Vamos lembrar o Luiz Henrique por toda Santa Catarina. É verdade, saudoso. E daí, eu estando lá, começou essa questão da pandemia. Tá, mas vamos só voltar só para a gente entender em termos de tempo. Quanto tempo trabalhando, empreendendo na consultoria para daí ter recebido esse convite da FECAM? Eu estava praticamente 8 meses. 8 meses. E esse convite foi mais fácil? A vida de empreendedora estava difícil, assim, no sentido de... Eu pensou, não, vou... Qual que foi o gatilho para... Eu assumi na FECAM, não precisaria deixar de atuar na consultoria com as empresas que eu tinha. Né? Conseguia conciliar. Porque a minha carga horária na FECAM também, eu ia para Florianópolis, na verdade, na segunda-feira, retornava na quinta. Então, mas mesmo assim à noite, ou finais de semana, ou na sexta-feira, eu me dedicava a essas empresas aqui, né? Às vezes não precisava ficar esse tempo todo lá, porque logo veio a pandemia e a gente começou a mais trabalhar à distância, né? Então foi mais fácil, né? E continuei, na verdade, mesmo estando consultora técnica para a FECAM, eu continuei dando assessoria para essas empresas, até porque já estava bem encaminhado assim a questão, né? Esses 8 meses já foram assim bem para deixar o negócio já andando sozinho assim. Da Corby no Marieta já estava em andamento, né? Então estava bem encaminhado. Depois eles já tinham assumido também quando eu entrei um serviço em Joinville, então algumas vezes ia para lá também. Foi bem legal assim essa oportunidade que eu tive, que as empresas abriram para mim também. Né? E a FECAM, aí veio a pandemia, eu acabei dando assessoria para todos os municípios no enfrentamento, porque a FECAM, ela tinha um espaço dentro do COIS, que era o centro operacional em Florianópolis, onde ficavam todos os órgãos envolvidos no enfrentamento à pandemia. Tipo então, aquele grupo de ações coordenadas. Então, tanto a FECAM como o COSEMES, que é o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, e a Secretaria de Estado, né, tinham todos ficavam num prédio lá da Defesa Civil em Florianópolis. Então eu ia para lá e ficava lá, sediada lá. E aí acabei tendo contato com todos os prefeitos no enfrentamento à pandemia, não só com os secretários de saúde, né? Mas todos os prefeitos, até para passar qual era a situação decidida ali no COIS, que tudo passava por ali e depois iam para os municípios, né? Perfeito. Foi daí que eu comecei a ter contato novamente com o prefeito Mário. Então, nessas reuniões, era reunião sábado, domingo. Nossa. Era uma loucura, porque no início da pandemia ninguém sabia o que estava acontecendo no mundo inteiro, né? Que vírus era esse, o que ia acontecer, como ia se dar essa questão, qual é o impacto que isso ia trazer, né? Exatamente. Era novo mesmo, né? A gente não sabia se ia ficar uma semana, um mês, e aí... Aquelas reuniões de ter que ter lockdown, não vai ter lockdown, vamos fechar tudo, economia não vamos, versus saúde, o que fecha, o que fica aberto, aí acabou, né? Enfim, foi um grande desafio. Nossa. Um grande desafio. Mas não dá para dizer, a pandemia, né, gerou bastante canseira, digamos assim, né? Mas as pessoas que eu conheço de dentro da prefeitura diz que o negócio é workaholic mesmo, né, dentro da prefeitura. Então, assim, provavelmente a pandemia só gerou uma situação que depois ela só foi continuada, né? Porque dizem que o prefeito Mário é faca na caveira, no sentido assim de manhã, 5 da manhã já tá mandando mensagem, final de semana manda mensagem, é assim mesmo?
Eu não posso falar muito porque eu não sou muito diferente do prefeito Mário. Eu também acordo cedo, praticamente 5 horas da manhã eu estou acordada. Às vezes eu e ele estamos trocando mensagem já esse horário. Então, é o meu perfil. E quando o prefeito Mário me convidou para estar com ele como candidata, eu sempre dizia, ó, depois que eu decidi, porque também o Dalírio... Como é que foi primeiro o pedido e depois essa reflexão para aceitar? Como é que foi esse processo? Então, eu fui surpreendida com esse convite, na verdade, porque sempre que eu assumi os cargos que eu tive a oportunidade dada pelo partido, eu sempre assumi, mas como atuando na área técnica mesmo, né? E sempre disse para o Napoleão, olha, porque os secretários que me antecederam, assim como Marcelo Lanzarin, foi candidato a vereador, né? Eu dizia, ó, eu vou, mas não me peça para ser candidato a nada, porque eu não vou ser. Sempre falei isso para o Napoleão. E daí ele disse, não, fica tranquilo, fica tranquilo. Então, passei a primeira gestão dele toda e ele, né, ilesa desse convite de estar candidata, né? E na segunda gestão da mesma forma, né? Na segunda gestão do prefeito Napoleão. Então, jamais imaginei que eu fosse convidada, em especial para ser candidata a vice-prefeita. Não fui vereadora, né? E foi... Não tinha um histórico eletivo, né? Nem político, né? Nem família, nada. Então, assim, apesar de eu sair da área pública, continuei sempre atuando dentro do partido, né? Com cargos de secretária, de tesoureira, enfim, né? Então, sempre atuei. Mas jamais pensei que eu fosse receber um convite desse, né? E acabei, na verdade, recebendo esse convite, fiquei bem feliz, mas, assim, surpresa, e sempre dizia, não, vocês estão ficando doidos, eu não tenho nem esse perfil de ser candidata a vice-prefeita, né? E realmente foram várias reuniões, assim, sabe? Para com convencer. O presidente do partido, Alexandre Matias, né? Com Dalírio Weber, né? De novo, Dalírio, sempre. De novo, né? De novo, fui lá na casa do meu pai tomar um café para tentar me convencer. E meu pai aí, ele dizia, mas, meu Deus, minha filha, é um cargo tão, né? Mas, enfim, até hoje... Tu soube lidar tão bem com essas situações, quem sabe, né? Daí sempre pedindo o conselho do pai, né? Isso é muito importante, sempre. Né? Meu pai sempre foi uma referência para mim. Que bacana. Toda a minha vida, até pela seriedade e por tudo que ele lia e entendia, sabe? Apesar dele ter só o ensino básico, né? Sim, mas tinha muita sabedoria. Muita sabedoria. Então, ele também não acreditava, assim, que eu jamais fosse convidada para ter um... Né? É que eu acho que o pai e a mãe, né, mas no caso aqui da figura do pai, eu acho que ele sempre tem medo de podar uma possibilidade, um sonho que felizmente se concretizou, né, de forma exitosa, mas ele tem muita preocupação, né, ele tem cuidado com a filha, meu Deus, porque o mundo da política tem algumas armadilhas, tem alguns dissabores, né? É muito complicado. E ele lia muito, então ele via muito também dessa questão do desvio, né? De recurso, de pessoas que se aproveitavam do cargo, né? Às vezes pessoas que eram inocentes, mas que se deixavam levar por essas questões, né? Então ele sempre me alertou muito disso. E aí quando realmente se concretizou essa questão, depois de muitas e muitas reuniões na família, né? Porque no fim... O Miguel também teve esse papel importante de me convencer. Com certeza, tem que apoiar, né? Sem o apoio dele e do meu filho, né? Eu jamais iria, porque hoje eu tenho que me abdicar muito deles, né? Do tempo de estar ao lado deles para me dedicar à cidade. Então eu acordo muito cedo, levo meu filho todos os dias na escola, mas nem sempre eu vejo ele dormir. Porque eu tenho agenda às vezes que vai até muito tarde, né? E o meu filho sempre foi educado a dormir cedo, porque a escola dele começa muito cedo. Então, 9 horas ele está dormindo. Será que vai pegar hoje? Vamos fazer pelo menos para dar um beijo de boa noite. Verdade. Mas nós sempre tem um podcast também. Mas muitas vezes eu chego em casa e ele já está dormindo, né? A maioria das vezes. Então, assim... Então, eu sempre procuro estar com eles nos momentos que eu posso, né? Sim. Finais de semana, sábados... de tarde ou à noite, e domingo, em especial,
né, eu me dedico a eles. Sim. Quando dá também, né? Quando não Sim. tem agenda de governo que não tem como... Mas é assim, o pessoal fala muito assim, né, dessa questão que... E precisa ser, né, para estar, eu acho que, alinhado com essa questão da conduta, da postura e do jeito de trabalhar do governo atual, né, municipal, assim, precisa ter muita energia, precisa ter muita persistência, né, para continuar, porque trabalho tem bastante, né, tem muitas dificuldades, muitas barreiras, e precisa enfrentar isso, né? O nosso primeiro ano de governo foi dedicado praticamente à Covid. Uhum. E a gente não tinha sábado, domingo, feriado, era direto, assim, né? Pelas situações que apareciam e que a gente não sabia. Vamos montar, né, fecha a Vila Germânica para montar um ambulatório de referência para paciente com sintoma de Covid. Nosso objetivo era salvar vidas. Uhum. Então a gente tinha reuniões todos os dias, né, com toda a equipe da Secretaria de Saúde, com os hospitais da região, e aqui eu tenho um agradecimento muito especial a todos eles, porque independente da rede pública ou privada, todo mundo pegou junto, sabe? E por isso Blumenau foi o município que se destacou a nível nacional, acima de 100 mil habitantes, que mais salvou vidas. E isso porque nós tivemos ao nosso lado toda essa equipe da Secretaria Municipal de Saúde e todos os profissionais. E uma firmeza, né, a conduta séria que a gente teve, sabe, em avaliar as questões técnicas. Vinha muito fake news na época, né? Nossa. Muita gente nos criticando algumas vezes das posturas que o prefeito Mário decidia junto conosco, né? Porque tinha um certo alinhamento com o governo federal. E na questão assim ideológica, na questão, né, de, por exemplo, liberalismo econômico, obras e tudo mais. Mas quando ia para essa parte da pandemia, aí é onde havia uma divergência muito grande. Mas Sim. mesmo assim o prefeito Mário batia no peito e dizia, não, isso aqui tem que ser feito dessa forma, né? É verdade, o prefeito Mário, eu estava na FECAM ainda, né, nos últimos meses ali, antes de iniciar o novo governo. Mas o prefeito Mário sempre se dedicou, sempre mostrou muita clareza e determinação nas decisões no enfrentamento à Covid. E teve um destaque, assim, na região também, se fazia reuniões de região, de prefeitos, só que cada um ficava naquela dúvida, poxa, mas fechar comércio? Isso aí foi... O impacto político, eles pensavam muito, né? E o prefeito Mário sempre pensou naquilo que era, naquele momento, mais precioso, que eram as vidas. Então a gente sempre atuou, e depois eu assumindo e ele me pediu, como vinha da área da saúde, para estar ao lado do secretário Winton na época, e toda a Secretaria de Saúde, e aí montamos uma comissão técnica, né, que dava todo o respaldo técnico para nós também, porque era muita fake news, era muita pressão também, né, dos empresários. Questão de né? medicação Sim, também, né? As vacinas. Porque um usava o kit tal, o outro tal, e Blumenau, o que vai fazer? Então a gente sempre teve muito amparo técnico dessa comissão. Nós tínhamos representantes ali, médico-infectologistas, de várias áreas ali nessa comissão, enfermeiros, da área pública e privada. Então a gente sempre tomava decisão com respaldo técnico. Sim. E isso foi muito importante, porque a gente tem certeza que se a gente se destacou como o município que mais salvou vidas, acima de 100 mil habitantes, é por causa dessas decisões tomadas no momento certo, na hora certa. Não fez que nem o parente da Joyce, né, lá em Itajaí, né? Não. Olha esses Morastone. Aqui o ozônio passa longe. A gente se apegou muito na questão técnica daquilo que comprovadamente, cientificamente, né, que é o estava natural, provado, né? que tinha, né? Fomos muito Eficácia, criticados, né? Muitas vezes, assim, Imagino. porque a gente também sempre deixou ao cargo médico da decisão. Se o médico queria realmente recomendar ao paciente dele tomar o tal do kit na época, todos os medicamentos do kit estavam à disposição nas nossas farmácias básicas. Então ele podia prescrever. Só não era indicado, divulgado, não digamos era, assim. A gente não tornou isso protocolo municipal. Isso. Mas estava Não à era disposição proibido. porque a responsabilidade técnica do médico, Exato. né? Assim, até hoje a gente não se envolve nessa área técnica
que cabe ao médico decidir pelo tratamento melhor para o paciente. Né? Então foi muito, muito legal, porque realmente eu sempre trabalhei olhando a parte técnica da coisa e não política, né? Logicamente que tem momentos que isso impacta. Tem que sempre pensar, né? Eu tento me colocar um pouco assim, né, no lugar de um político, de um prefeito, né, assim. Cara, não deve ser fácil. A gente tinha muita pressão da área de turismo, né, de eventos, porque para eles parou tudo, né? E foram os primeiros. E os últimos a voltar, né? Então a gente sempre fazia muita reunião com todos os segmentos, todos. Né? Quando tinha que fechar supermercado ou reduzir o atendimento com um número limitado de pessoas dentro do supermercado, a gente chamava todos eles, né? Todos os representantes para vir conversar com a gente. Quando começaram os testes, a gente conversou com todas as empresas que tinham ambulatório para nos ajudar, porque a nossa rede não dava conta. Então a gente tinha os testes, eles não conseguiam comprar, porque o Ministério da Saúde que fornecia para nós, né? Então a gente chamou todas as empresas que tinham ambulatório, que tinham médico, que tinham enfermeiro, para nos ajudar. Né? E acabávamos fazendo essa questão dessa parceria para que eles também fizessem o teste dos seus funcionários, até porque para eles era muito mais fácil. O funcionário não precisava perder o tempo de ficar numa unidade de saúde ou no centro de atendimento à Covid, né, que nós tínhamos, além da Vila Germânica, mais 7 distribuídos aqui nas regiões, mas se perdia porque todos eles tinham um movimento muito grande. Sim. Deixa eu perguntar para a senhora, falando ainda um pouco da questão da eleição, beleza, aceitou o convite, como é que foi o processo da campanha, assim, né? Porque daí teve que vender a imagem, teve que falar, teve que se expor, teve que fazer muita caminhada, né? Como é que foi esse processo, assim? As pessoas não conheciam a Maria Regina, né? Não. Teve que fazer muita campanha, né? O Mário Maria, né? É verdade. Muito morro para subir, né? Apesar de eu sempre ter atuado em várias campanhas de outros candidatos, né? Então eu já tinha esse conhecimento de como isso funcionava, né? Mas não minha campanha, né? Por nunca ter sido candidata. E aprendi muito, né? Tinha que gravar, tinha que, né? Então a postura de como falar, enfim. E a gente vai aprendendo. Cada gravação era um momento diferente que tinha que se adaptar àquela situação, né? Mas ao lado do prefeito Mário, assim, até hoje, né, o prefeito Mário me ensina muito, né, essa questão e a vivência política a gente vai aprendendo, porque tipo, digamos, né, o que a senhora não tinha, ele tinha de sobra, né, porque foi vereador, presidente da Câmara, né, foi vice-prefeito. Bem isso. Até chegar... O prefeito Mário tinha uma vivência política que eu não tive. Isso, né? transferir isso, né? E ele transferiu muito disso, né? Então, hoje, o prefeito conhece nome de rua. Se tu perguntar a rua que é a transversal de tal rua lá na Vila Itopava, ele sabe qual é o nome da rua, né? Por essa vivência política e também por ter coordenado na época de vice-prefeito a questão das obras, né? Das obras de mobilidade, né? Sim. Do BID aqui. E na campanha geralmente enfrenta-se críticas também, né? Mas na rua, assim, chegou a enfrentar ou era mais tranquilo? Não. Nunca tive problema. Onde a gente andava era bem recebido. As pessoas me conheciam muito por estar secretária de saúde, porque a saúde ela impacta muito na vida das pessoas, né? Diretamente ligada com a comunidade, né? Então eu ia muito para a TV, dar entrevista em relação aos assuntos da saúde, né? Então as pessoas me conheciam. Quando você tem um cargo desse tipo, eu sempre digo, a gente perde identidade, né? As pessoas me encontravam no supermercado, secretária de saúde, isso e aquilo, e vem, né? Não tem mais Maria Regina. Não tem, é a secretária de saúde, hoje é vice-prefeita, né? Todo mundo esquece o nome. A gente perde a personalidade. Alguém já chamou a senhora de Mário Maria? Não tem Sandy Júnior, assim, né? Ô, Sandy Júnior. Realmente, porque eu e ele, né, em todas as sessões do governo, praticamente a gente está junto, só não quando coincidem as agendas e que a gente divide muito o governo, né? Sim, isso aí tá bem cristalino, assim, né? A gente vê quando tem alguma inauguração, algum evento, tá sempre os dois, né? E também aquele, vamos dizer, slogan, né, que é o governo feito a 4 mãos, né? Então ficou muito, digamos, foi batido várias vezes e isso entrou na cabeça das pessoas, assim, né? Então acho que... Nós temos feito mesmo, na realidade, porque
eu já assumi a prefeitura 4 vezes, né, na ausência do prefeito Mário, seja para férias, para doença, né, quando ele foi acometido pela Covid, né, enfim. E quando ele sai, eu tenho muita tranquilidade em assumir o cargo. Até porque a gente dá continuidade a tudo aquilo que vem acontecendo no governo. Porque eu acompanho as ações de perto. Exatamente. Né, de todas as áreas. Eu não estou focada só na saúde, como é a minha área mãe, como diz a outra. Né? Mas assim como ele veio da área social, né, eu vim da área da saúde, mas eu não fiquei focada. Né? Tanto que o prefeito, quando me convidou, só não quero que tu seja secretária de saúde do meu governo. Eu preciso de um vice-prefeito que esteja ao meu lado, até porque ele passou a metade do governo dele sem vice, né? Ah, é verdade. Então... Esse foi qual que foi, o que ele te disse, assim, na questão do convite, ainda falando, assim, por que você foi escolhida? Porque entendia-se naquele momento que tinha que ser uma mulher candidata. Porque isso estava muito assim, como é que eu vou dizer? Aquele momento as pessoas pediam muito, né? Uma representatividade feminina, né? Na política. Na política. E ainda mais na esfera executiva, né? Isso. Como eu desempenhei bom papel aqui como secretária de saúde, né? Acabaram entendendo que eu era a pessoa dentro do PSDB, que foi o partido que foi convidado a estar com ele, que eu era a pessoa naquele momento mais preparada para estar no cargo. Entendi. Então foi dessa forma que... E aí na conversa que eu tive com ele disse, só não quero que tu venha para ser secretária de nenhuma pasta, menos da saúde, nenhuma delas. Eu te quero vice-prefeito ao meu lado, participando das ações de governo. E realmente isso aconteceu. Desde o primeiro dia de governo, eu e ele temos feito um governo a 4 mãos. Mas eu acredito que essa relação, pedindo desculpa agora para o Miguel, assim, mas é uma espécie de casamento, né? Porque tem muita convivência, né? O tempo todo tão próximos, estão discutindo, daí tem as reuniões de colegiado ali e tudo mais. Tem, obviamente, discussões, ou não, assim, é tranquilo, é um mar de rosas, assim. Vou te dizer que eu não, nesse tempo todo que eu estou ao lado do prefeito Mário, nenhuma vez a gente bateu boca por algum assunto, discutiu, assim, de eu ficar chateado, enfim. Eu não lembro de nenhum momento que tenha acontecido. Poxa. Logicamente que eu respeito muito a posição, porque ele é o prefeito, né? Sim. Então a gente tem que ter a sabedoria de, no momento, escutar, avaliar. Ele tem muito mais conhecimento de gestão, né, de prefeitura do que eu. Mesmo naquele momento eu entender que não é, e fazer uma proposta diferente daquilo que ele pensa, eu escuto, ouço e dou a minha opinião, né? Muitas vezes por ele avaliada e realmente... Mas a gente sempre construiu muito junto, assim. Eu não tive nenhum tipo de problema até então com o prefeito Mário. Que interessante. E só dando um passo atrás, ainda falando da parte da Secretaria de Saúde, né? Quando a senhora foi secretária, assim, qual foi o maior desafio nesses 6 anos como secretária de Saúde? Eu vou te dizer assim, o município de Blumenau é um município muito grande. Eu tinha feito gestão de um município pequeno na área da saúde. E a saúde, você tem que aprender todos os dias, porque o Ministério da Saúde lança portarias, olha, no mínimo 10 portarias por dia em relação à alteração de teto, de novas atribuições para o município, porque sim, cabe a ele definir políticas públicas e aí repassar para o Estado, e quem realmente coloca no papel é o município, né? Quem executa as ações. Como se fala, as pessoas moram nas cidades, né? Então é ali que acontece, né? Só recurso financeiro que não acompanha essa descentralização toda do governo federal para o estadual, receber, né? Como do estadual para o município, né? Então, assim, o desafio é tu fazer gestão da saúde pública. O maior desafio é tu não conseguir atender toda a demanda que bate na tua porta, porque o governo federal, ele passa um orçamento limitado, com cotas quantitativas de exames, de consultas, de cirurgias, que não é a realidade que tu vive no teu município. Muitas vezes a construção da política pública lá em Brasília, eles fazem a política pública igual para todos os municípios de todos os estados. Só que são realidades diferentes.
E que cada um tem a sua realidade. Na própria região, cada município tem a sua particularidade, a sua realidade. Então, assim, por isso que hoje a maioria dos municípios investe, em média, 30% do seu orçamento em saúde, que deveria investir 15%. Por quê? Porque o paciente... Eu não posso chegar para um paciente que está com um diagnóstico de câncer e dizer para ele que a minha cota de tomografia naquele mês já se esgotou. E que ele vai ter que aguardar mais 30 dias para iniciar o outro mês para a minha cota voltar a ser 30 e... Estou dando um número aqui, sim. E para eu poder contemplar ele naquela fila. Então, a minha fila é muito maior do que aquilo que o Ministério determina. Né? E esse é um grande desafio. E acaba os municípios tendo que comprar via consórcio, né? E graças a Deus os consórcios vieram para as regiões para dar esse fôlego para os municípios conseguirem comprar serviço além daquilo que o Ministério te manda de cota. E isso que a gente está falando de uma cidade que até recentemente apareceu nos jornais, né? Uma das cidades mais ricas do país, um IDH muito alto, né? Aí a gente está falando, e olha só quanta dificuldade se encontra ainda, né, no sistema público de saúde aqui do município, né? Imagina aí a gente ir para o Sudeste, Norte, Nordeste. Tu achas que eu consigo contratar um médico com R$10 a consulta? Olha só, nossa. É esse o valor que o Ministério paga hoje para os municípios. Caraca. R$10 a consulta médica, né, de especialidade. Não tem médico que trabalhe por esse valor. Caraca. Hoje eu pago em média... Porque hoje a gente faz concurso público, ele tem carreira, ele tem um piso mínimo que a gente, né, paga para conseguir ter a mão de obra na cidade. A especialidade é cada vez mais difícil. Nós temos especialidades hoje, pediatria, a cardiologia, né, que são especialidades que você não consegue contratar, porque o valor que eles cobram, né, tu não consegue pagar. Então, quando tu abre um concurso público, tu fica com essas vagas. Em aberto, porque não aparece candidato. E aí tu tem que aumentar o valor, porque daí dá, né, não consegue contratar, daí tu tem que ir ampliando o valor conforme a legalidade nos permite. Então o maior desafio de estar secretário de saúde é tu dar conta da demanda da saúde pública que bate na tua porta, que a população não quer saber se o SUS está me pagando 10, eu estou pagando 300. Eu tenho que pagar 300 para contratar um médico, né? E pagar a consulta. Então, assim, ele quer a consulta porque o problema dele é o mais importante para ele. Ele não quer saber se tem uma fila de 10, 20. Ele quer ser atendido. As pessoas às vezes criticam que falta médico nas unidades básicas de saúde. Falta, a gente tem uma grande rotatividade, né? Porque quando termina as faculdades de medicina, tu consegue contratar uma leva grande de médicos que se formam. Depois eles buscam as especialidades e acabam saindo para fazer residência. Então, assim, é um desafio muito grande. É um cobertor curto, né? Muito curto. Então, assim, o governo do estado, ele consegue ajudar os municípios muito pouco nas políticas públicas, porque até então é o Ministério da Saúde o responsável por isso tudo, e o estado também, porque é uma condição tripartite, na verdade. Então, desse R$300 que eu pago para conseguir pagar um médico para fazer consulta na cidade, teria que ser tripartite, dividido por os 3 entes. Sem Só cada que um. não. Sim. O estado diz, eu te dou 10, eu te vira aí. Né? E o governo do estado, em algumas políticas, ele ajuda, em outras não. Então, assim, é difícil para um gestor municipal. É uma coisa que aos poucos o governo federal está empurrando para os municípios, assim, né? Cada vez mais. Pagando... Hoje tu não vê mais o hospital federal. É verdade. Né? Verdade. Os que tinham antigamente, mas assim, eles já estão, né, terceirizando, já repassaram para o estado também não quer mais o hospital público dele, o que tá aí, o que, né, alguns dos municípios acabaram assumindo. Sim. Hoje, um município que tem um hospital, vou dar o exemplo de Joinville, por exemplo. Joinville tem um hospital. Ele gasta no mínimo 42% do orçamento em saúde. Aí tu pega 25% que tu tem que investir no mínimo em educação. Pô, já tá ali com quase 70% do orçamento já vai em saúde. Aí como é que tu faz para as outras áreas? E as outras áreas? A assistência social vem no mesmo caminho do SUS, o SUAS, né? Então, assim, que também é os CRAS, né? São as suas unidades de referência.
tudo aquilo que hoje a gente tem que dar para a nossa população voltada à assistência, e hoje eles brigam por 1% do orçamento a nível federal para ajudar a custear. 1%, que não está nem aprovado ainda. A gente passou praticamente quase um ano sem receber um centavo do governo federal para financiar a assistência social. Tu acha que eu consigo fechar um CRAS? Não consigo, né? Daí vem verba da prefeitura. Daí a pagar prefeitura pra fechar a conta. Prefeitura que tem que bancar, daí a gente tem que fechar a torneira em algumas outras áreas para conseguir dar conta dessa demanda, porque assistência social, educação e saúde, tu não consegue deixar de dar assistência, né? Então isso é um desafio. Por isso que eu digo que o Pacto Federativo ele tem que acontecer. Só que isso é o que eles menos querem rever, né? Só que quando vai para discussão... a necessidade lá do hospital deixa para o município, como se fosse caridade, né? Hoje, se a gente não ajudasse os hospitais com custeio mensal, muitos deles já tinham fechado. Né? Então, assim, é uma situação que... Pronto-socorro hoje é uma situação que se o município não ajudasse a subsidiar, os hospitais realmente não conseguiriam manter. E é uma coisa assim que é tipo da comunidade como um todo, né? Tipo, a prefeitura ajuda, daí os deputados estaduais eles recebem subvenção estadual. E aí, né, mandam muitas vezes para lá. Aí tem a questão de algumas empresas que fazem doação por meio do imposto de renda, outros, tipo, esses títulos de capitalização que ajudam, né, no direito de resgate. Cara, é uma verdadeira campanha em favor da vida, em favor da saúde, né? Para manter... Vamos pegar aqui o Hospital Santo Antônio, mas eu sei que o Santa Isabel também recebe, né, uma verba, né? Porque... É difícil, sabe? Porque eles recebem essa tabela defasada de muitos anos, de mais de 30 anos. Então, assim, ó, o mesmo R$10 que eu recebo da consulta é o mesmo R$10 que eu repasso para eles pagarem a consulta do especialista lá no ambulatório que eles têm. Entendeu? Porque eu não posso, né? Então eu tenho que ajudar nessa diferença para eles poderem ter médico especialista lá. E deixa eu te perguntar, é tão complexo, né, essa questão da saúde, assim, mas agora no atual governo, mesmo estando como vice-prefeita, e o prefeito Mário disse, não tenha nada a ver com a saúde, digamos assim, né? A senhora está fazendo algo mais relacionado às obras mesmo, né? Eu tenho atuado em várias áreas dentro do governo, em todas elas, né? Na verdade, eu acompanho ao lado do prefeito Mário e aquilo que é mais macro, o prefeito acaba tomando à frente, até porque o conhecimento que ele tem nas obras de mobilidade, enfim, né? Mas acompanho todas elas. Mas quando tem essas questões voltadas à área da saúde, à área da assistência, à educação, né? O prefeito me delegou também a questão da revitalização dos patrimônios históricos aqui da cidade, a Rua 15 de Novembro, o Porto, a antiga prefeitura, que hoje é a Secretaria de Cultura, né, a ponte, enfim, são várias... A ponte dos Arcos, que agora vai receber revitalização? A ponte dos Arcos, não, a outra ponte que duplicada? A ponte de ferro, né? A ponte de ferro, a restauração, né? A restauração dela. Aldo Pereira de Andrade. Isso. Então, assim... eu estou auxiliando também o nosso colegiado nessas áreas. Então, são várias questões que o prefeito tem me delegado para estar discutindo junto com a equipe, né? Então, a gente está na busca de recursos para tirar algumas dessas situações. Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora, porque daí essa é uma parte que a gente gosta bastante, né? Restauração de espaços do patrimônio, né? Então, deu certo então aquele teste com a tinta na Rua 15, ela vai conseguir ser aquele rebatimento, né, não lembro agora se são 12 ou 13 edifícios históricos na Rua 15, né, que quando ela foi revitalizada lá nos anos 2000, né, era bem aparente, com o tempo, né, mais de 20 anos, ele ficou apagado, né, aí foi feito aquele teste ali no cruzamento da Floriano Peixoto, e só que não é pouco tempo para dizer assim, deu certo? Deu certo, né? Nós já temos a aprovação da Fundação de Cultura para fazer a revitalização da Rua 15 e nós estamos agora na busca de recursos, porque nós vamos, na verdade, o mobiliário dela a gente praticamente já fez todo,
a troca de bancos, né? A questão das floreiras. A gente agora está na parte de iluminação, porque aquele globo existente hoje não tem mais. A gente não consegue mais comprar. Entendi. Né? Então a gente está agora definiu por um novo modelo, mas para não sair daquele padrão que tem, né? Então a gente que daí, tipo, digamos assim, né? Tem o globo, daí tem o bocal, né? E aquele globo encaixa no bocal. Se tu pega um outro globo de outro tamanho, já não vai encaixar naquele bocal ali. Não conseguimos mais Sim. comprar. Tanto o bocal como aqueles que estão quebrados, né? O globo a gente não consegue mais. Meu caramba. Então a gente tem que colocar uma iluminação Sim. nova nela. Uhum. Então a gente já definiu isso, a gente está na parte agora de busca de recursos para fazer, inclusive a revitalização das transversais da Rua 15, como foi feito a Curtiering, como foi feita ali também a Curte Floriano? A Floriano, né? Sim. Então a gente que ficou um espetáculo, né? Tem esse planejamento também. Sim. E aí a gente vai aproveitar também para padronizar a iluminação da Beira Rio, né? Porque o mobiliário da 15 é o mesmo da Beira Rio. Se tu for ver os bancos, enfim, é o mesmo modelo, inclusive a iluminação. Então hoje a gente vai mudar também imaginando a questão uma revitalização da Beira Rio. Também. Que praticamente nunca existiu assim, né? Nunca teve, né? Eu acho que desde que a Beira Rio ela foi ali aterrada e tudo mais, ela meio que sempre teve o mesmo Nós jeito, temos alguns projetos ali da margem esquerda, como também muito legal aquele projeto então, ali. Aproveitando todo esse planejamento de reestruturação ali da Beira Rio, a gente vai também trocar luminárias, enfim, né? Acho que o que mais teve de diferença foi nos pontos de ônibus, né? Que antigamente era aqueles tipo com madeira e telhado mesmo, né? Telhas assim de barro, né? Sim. E aí depois teve as estações e tudo mais, né? Mudou um pouquinho, né? Mas eu digo assim, tipo a calçada sempre foi, né? Aquele tipo ladrilhinho e tudo mais. Sim. E ali tem projetos muito ousados ali, né? Na Beira Rio. Na Beira Rio, aquela questão ali que estão estudando, se fazem uma via pelo talude ali, né? Porra, aquilo ali é um projeto de engenharia bem ousado, né? Se a gente finalizar a busca de recursos que a gente pretende para essa obra, né? Assim, ela vai ficar muito bonita, né? A gente vai dar, na verdade, uma valorização para o nosso rio, que é tão lindo, né? E a gente acaba, na verdade, pouco explorando ele. Eu tive sábado agora na entrega do barco, né? Que a Unimed acabou entregando para o Clube Náutico América, um barco novo até adaptado para o paradesporto. Então a gente vê... Barco tipo remo? De remo. Legal. A gente vê o quanto o nosso rio é bonito, né? E a gente explora pouco ele. Exatamente, então, a gente lembra mais agora, em época de enchente, né, do rio, né? É isso aí. Então a gente revitalizando ali, né, e finalizando aquela obra, né, da prainha, já vai trazer, né, um olhar diferente, né, para o rio. Muito mais contemplativo, né? Sim. Assim como a gente vai ter uma área de contemplação do rio no meio da ponte ali dos arcos, né, que tu acabou de citar, que a gente entregou agora, assinamos a ordem de serviço na sexta-feira. Ela vai ter no meio dela um espaço para as pessoas sentarem, ficar contemplando o rio, né? Isso a gente quer fazer também na ponte de ferro, quando a gente fizer a revitalização dela, fazer um espaço que as pessoas possam realmente parar, olhar para o rio, que a gente acaba não fazendo isso, né? A gente faz corredor para as pessoas caminharem, andar de bicicleta, mas não poder parar para realmente contemplar, exatamente, né? Descansar e tal. Inclusive aqui no nosso estúdio a gente tem, né, um desenho aqui da Ponte de Ferro, na época que a Macuca passava ali. E vou até aproveitar que o nosso artista aqui é conhecido da prefeitura, né, o Jean Tomedi, ele fez o cartaz da Oktoberfest do ano passado. E ele deixou uma escultura, porque ele faz, inclusive tinha uma escultura lá na frente da Secretaria de Cultura, aquela de ferro bem grandona, né, mais de 2 metros de altura. E ele também trabalha com escultura, ele deixou uma escultura dependurada nessa ponte. E ele falou que esse desenho aqui é profético, vice-prefeito. Ele disse que o sonho dele seria colocar uma escultura, 1, 2 ou 3, na ponte de ferro dessa forma, porque é uma forma também de chamar atenção para o rio.
E aí aqui, ó, em cima da torre também, ali, ó, uma escultura olhando, contemplando a Rua 15, né? Outra lá em cima na Ponte dos Arcos também. Interessante, né? Então, deixo aqui, né, uma sugestão do artista, né, Jean Tomédia, aí ele falou, olha, se um dia acontecer, lá na parede do estúdio de vocês já vai estar a profecia feita ali, né? Mas eu acho que é bacana, ele é um baita artista, um artista que eu acho que ele ainda vai ser muito mais reconhecido, né? Um cara jovem e é ousado, assim como hoje o governo municipal está sendo muito ousado com algumas ideias, propostas, né? Como essa aí, não só de contemplação do rio, acho que vai ajudar também na questão do trânsito de Blumenau, que sempre foi uma pedra no sapato do blumenauense, né? Mas eu acho que tem essa questão de contemplação, eu acho que há muito não se via esse olhar carinhoso para o rio, né? A duplicação da ponte ali também, né? Que ficou muito mais larga, né? O passeio de pedestres e tudo mais. E eu acho que vai ficar muito linda aquela margem esquerda ali para as pessoas poderem caminhar muito mais próximas do rio ali, né? Eu acho que também tem alguma coisa da margem direita do rio ali também, né? Uma ideia de também fazer, não sei se com iluminação também ali. Com iluminação, também a gente fazer a possibilidade das pessoas voltarem a caminhar, né? Legal. Lá embaixo. Sim. Que antigamente se fazia, hoje... Sim. Mas poucas pessoas, eu acho que a gente recebeu aqui o prefeito, o Sassi. E aí ele disse, nunca vi alguém caminhar lá embaixo. Pessoas têm medo, na verdade, né? Tem essa questão também. E tudo é uma questão de cultura e de costume, né? Eu desci uma vez lá também, mais para turistar, Mas de vez em quando a gente vê alguém sentadinho lá pescando, inclusive. Também, verdade, né? E no próprio Rio a gente também, né, recebeu aqui o Tuco, né, o Agobar Fagundes Júnior, que ele faz o stand-up, né? Então ele bota a prancha dele e vai contemplando o rio de dentro do rio. É uma visão que poucos blumenauenses têm, né? De dentro do rio, né? Que talvez Dr. Blumenau, os primeiros colonos só tiveram, né? Poucas pessoas tiveram. Mas essas obras... também tem aquela situação da passarela, que vai ligar a prainha até a Rua Itajaí. Tinha uma espécie de ponte para pedestres e essa ciclistas. Ponte a gente ainda não... né? Mas a gente tem um projeto do teleférico, né? Que vai descer lá em cima do Morro do Aipim, né? Que é antigo Frozen, lá em cima, que, né? A gente deve... Relançar o edital? Relançar o edital, né? Para essa obra. Essa questão, só falando, já que a senhora entrou no assunto ali, fazendo parênteses, foi, pelo que eu li assim nas matérias, foi muito uma questão assim de burocracia. Eu acredito, até no jornal ali falava que a prefeitura fazia de tudo para acelerar, mas tinha também coisas que o governo do estado precisava liberar e não liberava. Foi uma questão mais que o estado não conseguiu liberar algumas autorizações. Do que tu tá falando do restaurante? Do porquê que o Indaiá não conseguiu, né? Ele desistiu, acho que né? Ele acabou desistindo por uma questão de decisão dele mesmo, de investimento. É uma obra que não é uma obra barata, né? E ele teve realmente alguns percalços aí em relação até à situação da pandemia, enfim, né? E que ele não conseguiu avançar naquilo que estava proposto no edital e acabou realmente decidindo por não continuar. Eu tinha lido que era alguma coisa relacionada à liberação de documentação, que estava tudo muito parado. Eles têm a questão que tem que ser seguida no ambiente, né, nos órgãos ambientais, enfim, isso. Mas não vejo isso como um problema. E aí tem essa questão do teleférico que, independente da empresa que... A empresa está disposta a colocar a funcionar a partir do momento que for, né? Entregue o novo restaurante ali, né? Uma nova operação, né? Isso. Não, muito legal. E a questão ali da prainha vai estar junto à reforma do Vapor Blumenau? Vai estar junto à reforma do vapor, né? Que faz parte, né? Do complexo ali da prainha. Do contrato que a gente tem, né? Com a empresa que construiu a prainha e que deve, se Deus quiser... A empresa também acabou desistindo da continuidade para finalizar a obra, mas nós temos uma nova empresa, né, assumindo a prainha e que com certeza agora a gente tem fé que sai do papel. Agora vai. Teve também, a senhora participou mais ativamente da construção da Rosenplatz também? Participei, né, é uma praça que hoje a gente conseguiu fechar também um contrato para uma cafeteria ali, enfim, que vai dar um
novo up ali naquela praça. Mas ela ficou muito linda, né? Sábado eu até estava lá participando, tem a Feira do Artesanato, agora todo sábado de manhã lá com os clubes de mães. Então, assim, um fluxo de turistas bem grande, considerável ali. E ela ficou muito linda, realmente. Exatamente. Que bacana, isso ali foi muito legal. E ainda da contemplação do rio, eu acho importante pontuar essa gestão mais, como eu falei antes, liberal, assim, de trazer a iniciativa privada para algumas questões, como foi ali a nova concessão do Museu da Cerveja, que fez aquele deck muito legal ali para a curva, né, mais emblemática da cidade. Museu da Cerveja, a Praça Doutor Blumenau também, né, que exato. você passa ali todos os dias, tu podes ver que tem gente ali, Sim, né, deu agora vida pra praça, a nossa Praça da Estação, que em breve vai ser entregue Verdade. também, né. E nós temos essa possibilidade de fazer essas parcerias público-privadas que realmente está dando um novo olhar para nossas praças, né? A Doutor Blumenau, você via antigamente, era uma praça escura, Sim. né? Que tinham pessoas dormindo, os banheiros toda a vida com problema. Exatamente. Hoje Nossa. não, hoje você vai lá... Fantástico, fantástico. Assim como o Museu da Cerveja. Nossa, deu um up assim, Sim. fantástico. E com essa trabalheira toda, a saúde não bate, assim, não dá aquele burnout, assim? Às vezes a gente fica cansada, né? Mas a gente tem que deixar para ficar cansado quando sair do... tiver. Mas eu tirei férias agora, né? Esse ano eu consegui, no ano passado eu tinha programado, mas consegui ficar um dia só, né? No outro já tive que ser chamada novamente, porque a pandemia tinha voltado, Sim. né? Mas esse ano eu consegui, o prefeito também, daí depois logo tirou também 15 dias. Mas é dessa forma. Mas ele deixou uma bucha para a senhora ali nessas férias ali, né? Na questão da multa do desperdício de água, né? Mas se fazia necessário para aquele momento, né? Sim. A gente, infelizmente, tem pessoas que só entendem a situação do outro quando dói no bolso. Quando dói no bolso. Então não é porque eu tenho água na minha casa e moro no morro que a água tem que subir, que lá em cima tem moradores que não têm, que me dá o direito de gastar água de qualquer forma, né? Então a gente tinha muito disso, e muitas reclamações e denúncias de pessoas lavando calçada, carro, finais de semana em especial, né? Que todo mundo quer fazer, logicamente, mas que naquele momento a gente estava passando por uma situação complicada. Mas quando a gente está à frente da gestão, é o ônus e o bônus. Tem momentos que a gente vai ter que... ser mais impopular. Impopular e assinar situações, como a gente passou na pandemia, que não é popular, mas que se faz necessária para aquele momento. Né? Hoje, graças a Deus, a gente já está com a situação normalizada e a gente não precisou fazer valer o decreto ainda por mais tempo. Né? Exatamente. E aí para futuro, né? A gente está aí num ano antes das eleições municipais, a senhora é vice-prefeita, todos os lugares que a gente vê alguma entrevista, reportagem, enfim, a senhora é tida como a sucessora natural na prefeitura de Blumenau, né? É isso mesmo? Já está com o martelo batido ou tem muita água para rolar debaixo dessa ponte? Eu sempre digo, André, que meu nome vai estar à disposição. E se lá na frente a gente tem aí praticamente 2 anos para trabalhar. Né? Todo esse ano que vem ainda da nossa gestão, eu quero estar ao lado do prefeito Mário, cumprindo aquilo que eu e ele nos comprometemos no nosso plano de governo. Então o foco é trabalhar. E se lá na frente entender que realmente eu tenho condições de dar continuidade a tudo isso que a gente vem fazendo juntos, meu nome vai estar à disposição, né? E construir o futuro aí da nossa cidade da forma que realmente entenderem que se eu realmente tiver a competência para dar continuidade, mas agora o foco é trabalho. Ela deu agora aquela entrevista do final do jogo do jogador, né? A gente estava lá, fizemos o nosso melhor, fomos em busca dos 3 pontos. Mas não dá para falar muita coisa, né? Porque tem muita coisa ainda para ser acertada, né? Muito trabalho pela frente, né? Uma situação que tu sabes que quando se define não é agora, é uma situação que se define lá na frente, né? Vão vir outras pessoas se colocando à disposição para ser candidato da cidade, né? Então, assim, vou estar à disposição se realmente acharem que eu seja a pessoa que seja a melhor pessoa para conduzir a cidade, né?
Então, mas agora o foco é estar ao lado do prefeito Mário aí, dando continuidade ao nosso plano de governo. Eu li, inclusive, semana passada, né, de uma questão de um deputado que está tentando, né, buscar o apoio do prefeito para que ele se lance candidato a prefeito. Tem essas questões assim, né? Muita coisa vai ser construída, né, até ano que vem. Muita coisa vai aparecer, né? Muitas pessoas que foram candidatos a deputado estadual, federal e senador, enfim, senador, né, vão vir, né, enfim, e que vença o que for melhor para nossa cidade. Né? E a senhora tem uma postura muito firme, assim, né? A senhora, digamos assim, nos bastidores é firme assim, é brava ou é tranquila, é brincalhona? Eu acho que eu vou passar esse microfone para a Rafa agora, que é a assessora dela aqui, ó, porque ela transmite, né, essa força, assim, essa firmeza e tal. A gente fica um pouco assim inibido assim desse olhar dela e tal, essa. E aí, a Maria Regina é mais brincalhona nos bastidores, não? Eu tenho meus momentos sim, né, a Rafaela está aqui, pode me conhecendo um pouco melhor, né, Rafa? Ela vai confirmar aqui. Ó. Mas eu tenho... Ela está pedindo socorro aqui, eu tô brincando. Acho que na hora que... são momentos, né? Momentos de seriedade que a gente tem que manter a postura, né? E tem momentos que realmente eu tenho o coração mole, né? E sou pessoa como qualquer outra, né? Que gosta de rir, que gosta de brincar, que gosta de tomar uma cervejinha. Um aperol. Né? Um aperol. Já te contaram, Me contaram. Não foi a Rafa, me contaram. Os bastidores aí. É verdade. Então, assim, são momentos, né? E eu acho que... Só que quando eu estou à frente da prefeitura, logicamente, né? O assunto é sério, né? Que o assunto é sério, a gente não pode ter a imaturidade de se comportar de uma forma diferente, né? Justo. Então, mas tem o meu lado brincalhão também. Que legal. E vamos para as perguntas? Para poder também liberar a vice-prefeita e ela poder dar um beijo de boa noite no filho dela, né? Como é que é o nome do filho? É João Vitor. João Vitor, isso aí. Temos 3 perguntinhas aqui. Vamos lá. Uma, na verdade, você já respondeu, né? O Instagram Flamengo75. Se ela vai se candidatar a prefeita nas próximas eleições, a gente já respondeu aqui, né? Sim. O Índio de Blumenau mandou uma pergunta aqui. Pergunte sobre zebra e o zoológico de Pomerode. Lembrou. É que o Índio, ele foi diretor-geral da minha secretaria na época que eu estava secretária de saúde, né? E nós estávamos numa reunião e que... discutindo alguns assuntos da saúde, enfim. Esse Índio me faz... Quebrou. E aí... teve uma pessoa que disse, mas isso aqui vai dar zebra? Eu disse assim, não, zebra tem lá no zoológico de Pomerode, aqui não vai ter zebra, aqui nós temos que baixar a cabeça e trabalhar. Então foi nessa situação que ele, até hoje ele lembra disso, né, porque ele estava ali ao meu lado. Entrou, virou piada interna, né? Mas foi num momento realmente que eu tive que tomar uma decisão e foi muito duro assim, aí até hoje ele lembra dessa zebra. E o legal é que a Maria Regina, ela usou a piada, ela transferiu para local aqui, né? Não é só o zoológico, não, o zoológico de Pomerode, né? Zebra só lá no zoológico de Pomerode. Aqui não, aqui é baixar a cabeça e trabalhar, temos que dar um jeito de resolver. Privilegiou a geografia aqui do nosso Vale Europeu aqui. É verdade. Sim. E a outra pergunta é do Agobartuco. A gente citou ele aí, inclusive, né? Falando de stand-up. Ele perguntou se tem algum projeto para iluminação da Rua Amazonas. A Rua Amazonas, ela está sendo toda revitalizada, na verdade, né? A gente está fazendo toda a parte de novas calçadas, enfim, com certeza a iluminação dela está no projeto. Então, vai melhorar. Hoje a gente trabalha muito nessa questão da mobilidade, as novas vias hoje trabalhando ciclovia, calçadas largas, né? Dando essa questão da acessibilidade, da inclusão e também da iluminação. Então, com certeza a gente... E aí, também, recentemente, a Prefeitura conseguiu fechar o contrato com a fornecedora de energia ali, de iluminação pública, né, que também estava sempre em contratos emergenciais. Nós estávamos com um contrato emergencial, está se findando isso, né, a gente contratar uma empresa
E com certeza vem coisa boa aí pela frente em relação à iluminação pública aqui na nossa cidade também. Que legal. Eu acho que é isso, ó. A gente, como bons blumenauenses, a gente consegue manter o nosso combinado a 1h30, né, Joyce? Isso aí. Que legal. Passou bem tranquilo. Olha aí, ó. Ah, é verdade. Quero falar aqui, ó, pro nosso público que botaram um monte de medo, tá? Na vice-prefeita. Você vai lá, olha que eles vão te pegar no pulo. É verdade. Meteram uma pressão mesmo? Meteram. Nossa, vai preparada. Né? Porque vai vir muita pergunta pra ti. Eu disse, tá bom, né? O que eu puder responder, vou responder. O que não der. Não deu, né? Mas foi muito tranquilo. Que bom. Não, a gente fica muito feliz, muito contente de ter, né, feito esse episódio aqui, de ter conhecido um pouco mais da tua vida, da tua infância. Foi muito legal. Eu acho que isso é o que acaba humanizando, principalmente os políticos, né? Que estão sempre na berlinda, estão sempre ali com uma mira na cabeça, né? E eu acho que isso é muito legal. Eu, inclusive, nesses 2 anos de Blumencast, assim, consegui rever muitas pessoas, assim, que eu imaginava uma coisa porque eu só lia matéria de jornal e outra coisa é conhecer aqui, sentir a energia dela, sabe? Então, fico muito feliz aqui que a senhora, né, conseguiu vir aí, dedicar um pouco, né, do tempo, né, para estar aqui contando um pouco da tua história. E deixo aqui o microfone aberto para dar a última mensagem, o que vier à cabeça, hein? Então, André, agradeço, né? E realmente não foi tudo aquilo que as pessoas me diziam, né? Ah, vai para lá, ele vai te fazer muitas pegadinhas, ele vai te encher de perguntas, vai te enfim. metralhar. Perguntas pessoais, né? Então, assim, não, foi muito tranquilo, foi, né? Uma emoção muito grande, né? Até voltar ao passado, porque a gente acaba parando um pouco para pensar e voltar um pouco naquilo que de que forma a gente construiu, né, de estar até aqui, o que se passou, né, nessa caminhada. Então, foi muito bom, né, obrigada pelo convite, e se eu for convidado outra vez, não vou mais negar, eu venho. Vai responder mais rapidinho, vai vir mais rapidinho. Vou vir mais rapidinho, né, e com certeza... Aí eu taco as perguntas. Pois ele pode mudar de ideia, né? Tô brincando. Não, é isso, sabe? A gente acompanha o trabalho, a gente sabe que vocês fazem um trabalho muito sério. Posso dizer, né, eu estou muito contente realmente, né, com as obras acontecendo, com todas as áreas. A gente sabe que o cobertor curto sempre existe, então não tem como um governo agradar todos 100%, né? Unanimidade não existe. Mas vocês veem, e aquilo que vocês não conseguem, vocês dão esse respaldo, a justificativa do porquê não conseguem. Eu acho que é um trabalho muito sério, muito transparente. Então eu fico muito contente aqui com o trabalho de vocês. E fico mais contente ainda que vocês, né, dão esse espaço para se comunicar, né, porque são públicos diferentes, né? A TV tem o seu público, a rádio tem o seu público, e o podcast hoje vem crescendo muito na cidade e tem o seu público também, né? E aqui, como eu falo sempre, é um arquivo histórico digital da cidade que a gente está formando. Então imagina daqui 10 anos quanta coisa vai acontecer. Talvez a senhora seja até governadora do estado, né? Não sabemos. E a senhora vai ver, a gente estava falando aí da senhora, né, como vice-prefeita, nessa trajetória tão bacana, tão bonita, né? Então, para a gente finalizar, né, o programa, eu quero entregar aqui para a senhora, talvez quando tiver de férias, que eu acho que vai demorar para acontecer, tiver na praia e tal, usar aí o nosso boné do Blumencast. Tá aqui personalizado com o nome da senhora. Que lindo. Exatamente, com muito carinho, muito zelo. E nós não sabíamos, mas o nosso querido parceiro da NZ Caps fez essa homenagem aqui, olha só, um boné totalmente especial, Feliz Dia da Mulher. Olha, muito obrigada. Não sei se tá pegando aqui, né, Joyce? Que lindo. Olha muito só que obrigada. Legal. Muito lindo. Muito obrigada. legal mesmo. Então todas as mulheres aí de março que vão ser entrevistadas aqui pelo Blumencast vão receber um boné desse em homenagem ao Dia da Mulher, aceite de coração. Muito obrigada, de coração. Que bom, então. É isso, gente. Muito lindo. Então vamos ficando por aqui. Agradecer a todo mundo que acompanhou esse episódio do Blumencast. Pedir para você mais uma vez aí se inscrever, se você não fez isso no começo do programa, se inscreva no nosso canal para não perder novos episódios como esse. Siga a gente lá no @Blumencast no Instagram e a gente se vê na semana que vem. Um grande abraço e tchau!